Não for olho gordo, deve ser a lua cheia, cruzar com um garçonete que serviu a santa ceia. Tava um porre de tequila e essa louca entrar na minha. Então é miopia, isso é praga de madrinha. Baby, baby, para com isso. Baby, baby, sai dessa lama. Baby, assim se acorda o cortiço. Baby, assim se quebra com a cama. Sabe, quando eu terminei de mostrar a música pra Rita, eu falei, o que você achou? Ela falou assim, eu acho que o Kid perdeu a música, cara, isso aqui vai pro meu disco. Eu falei, mas vocês vão gravar quando? Eu falei assim, acabamos de assinar com a EMI e a gente, essa música, o que você acha? Ela falou assim, tá pronta, nossa, você vai gravar com a gente. E aí o patamar é diferente. Eu editei 8 músicas pela RCA Victor na época, na 3M, que era a gravadora da gente, e não ganhei um centavo. Eu compus essa música para a Rita, né? O Roberto me ajudou a dar uma melhorada na harmonia, a música virou minha e dele, e eu ganhei um carro zero de Advance. Aí eu entendi que compor dava dinheiro, vira grana, né? E aí eu comecei a cuidar da minha carreira como compositor. Com as músicas seguintes que vieram, Confortável, Dado Chumbado, Solong Boemia, todo o resto, eu me filiei a Warner Chappell e eu tenho uma carreira na Warner Chappell de quase 35 anos. O que permitiu o relançamento dos discos com um custo viável, porque eu sou parceiro deles, você está entendendo? Existe um dinheiro que você ganha, que cada vez que você vai editar, você quer gravar uma música minha hoje, você vai pagar para a Warner entre R$1.000 e R$1.500. E eu consegui um acordo que esses valores fossem diferentes, porque eu tenho uma exclusividade com eles. Exceção a essas 8 músicas do Kid e essa da Rita, né, que são as 9 primeiras obras que eu componho sem nenhuma experiência de show business, estão protegidas, elas existem, a gravadora está aí. Todo o resto da obra é da Warner Chappell, que não tem nada a ver com, quer dizer, tem a ver, mas não é da gravadora Warner, né? E isso te dá um respaldo, te dá uma tranquilidade. Eu ganho dinheiro com direitos autorais. Você conhece algum outro músico que chega para você e fala assim, eu ganho grana de direitos autorais? Sabe? Só os caras muito grandes. Mas esses caras muito grandes cuidam da coisa deles com muito cuidado, com muito zelo. E isso o Roberto me ensinou. Você tem que ser dono daquilo que você compõe, você tem que estar parceiro da tua editora, você tem que fiscalizar aquilo que está sendo feito, quantos discos você está vendendo, qual é o alcance de divulgação, qual é o alcance de distribuição. Às vezes a divulgação não é boa, mas o disco está lá, as pessoas sabem que ele está na loja, o cara compra. Né? O fenômeno do Mandinga até hoje é esse. O disco ficou 15 anos fora de catálogo, ele saiu e acabou a primeira tiragem. Cada vez que sai o Mandinga, sai 5.000, acaba. Eu não sei quantos CDs vendeu o Mandinga até hoje, entre vinil e CD mais de 50.000. É meio óbvio. Sabe, ele marcou a história de um monte de gente, ele tem uma certa importância por ter sido o primeiro disco a ser composto em português. Né? E aí volta a situação que a gente estava conversando, como é que fica o blues nacional hoje em dia. O blues nacional não quer se popularizar. O blues nacional não quer... ele quer se comparar ao blues estrangeiro. Desculpa, o blues estrangeiro está falido e morto. Tá? Você tem os grandes expoentes, alguns estiveram aqui no Festival de Caxias, você estava falando de Junior Watson. Junior Watson era referência para mim quando ele tocava no Kennedy Hit, um baita guitarrista. Mas e aí? Quantos discos vendeu o Junior Watson? Sabe? Qual é a situação em comparação do Junior Watson com o Eric Clapton, com o John Mayer? John Mayer. Tá, todo mundo acha ele o máximo. Tudo bem, cada geração de blues tem um bluesman que merece. Qual é a comparação entre o Junior Watson e o John Mayer? Quem ouve blues sabe quem é o John Mayer, mas não sabe quem é o Junior Watson. Em contrapartida, o Junior Watson é um gênio tocando guitarra e o John Mayer é um copiador, cara. Ele copia o Steve Ray Vaughan, que copiou uma série de outras coisas. Assim, os originais são outros.
né? Mas ele soube como comercializar. Exatamente, ele soube ir atrás disso. E aí fica essa coisa, quem é que vai sair daqui vai ser o próximo John Mayer? E qual é o valor de você tocar tanto quanto Johnny Watson se você não tem trabalho constante? Porque ele tá lá, tá batendo lata lá nos Estados Unidos, tocando em tudo quanto é lugar que ele pode, veio para cá, toca com a gente, abre espaço na Europa e tal. Tá legal, bárbaro. Mas o teu trabalho, aquilo que você quer dizer, nem sempre está sendo ouvido. Tá? E por quê? Porque você tem um preciosismo de querer cantar na língua original. Desculpa. Se fosse assim, o rock and roll brasileiro seria patético, cara, seria ridículo. E nós tivemos uma cena de rock and roll extremamente relevante, a ponto de que até hoje esses artistas estão trabalhando, estão tocando, o revival das bandas 80 está acontecendo, sabe? Semana passada teve o Zero tocando em São Paulo, de casa cheia, eu fui assistir o RPM, que são amigos meus desde sempre. O Fernando Delu, que é um puta brother, e estavam lá chapando a casa, todo mundo cheio. E você fala, pô, qual é a diferença? A diferença é que eles falaram coisas que as pessoas ouviram, entenderam e faz parte da vida deles. Você já parou para pensar que uma banda como Legião Urbana tinham 3 caras que não sabiam tocar e um baita poeta, e isso é relevante até hoje, cara? Né? Se você tivesse, então, imagina uma banda assim, se o Renato Russo tivesse atrás dele 3 músicos do nível de um Led Zeppelin, ou de músicos brasileiros como teve o Pepeu e como teve o Caetano e o Gil na época, que tinha o Tuti Moreno, o Bruce Henry e o Lenny. Era da época do Expresso 2222, sabe? Do Gal Fatal, né? Imagina se essa molecada com esse texto todo tivesse essa pujança musical atrás, né? E o curioso é que hoje em dia os músicos de blues brasileiros, eles são tão bons, se não melhores, do que a grande maioria dos novos bluseiros americanos, tá? Mas eles não têm nada para dizer, não tem um texto em que você guarde na memória o que o cara disse, né? Então fica essa minha cobrança, todos eles há anos eu venho brigando, sabe? Num país que produziu o Chico Buarque de Holanda e Edu Lobo, as pessoas lembram quem é o Chico, mas não lembram quem é o Edu Lobo, né? O Edu talvez seja o meu grande ídolo no momento, mas as pessoas lembram do Chico porque o texto do Chico é muito forte. Nós estamos falando do Brasil, gente. Você vende disco no Brasil, você vai trabalhar no Brasil, né? Se você vai trabalhar no Brasil, você tem que estar conversando com as pessoas. O bluesman é um contador de história. Conta a história na língua das pessoas. Porque na África, os caras sabem 35 dialetos, cada um dos griots, né? Dos djalis, eles sabem 35 dialetos. Então, quando eles vão para um lugar, eles cantam a música no dialeto tal, no dialeto tal, no dialeto tal. Para quê? Para se comunicar melhor. Ah, eu vou jogar um veneno aqui no ar, isso aqui vai gerar uma polêmica. Eu acho que o que falta para a molecada que está tocando blues aqui no Brasil é culhão de falar eu te amo, porque eu falar I love you é mole. Sim. Sabe? Eu quero você falar eu amo você e isso ser verdade, sabe? Eu quero ver o cara cantador de corno, bicho, com a mesma autenticidade que o Dair José canta, você tá entendendo? Eu quero ver o cara ter bala na agulha, cara. Quero ver o cara ter culhão de dizer isso e o blues dele não ser fake. Tocar guitarra bem, sabe? A gente produz, assim, eu te dou 10 guitarristas de blues hoje no Brasil que tocariam em qualquer, assim, tocariam na banda do John Mayall, assim, com um pé nas costas. Você tem Fernando Noronha, você tem Solon Fishbone, você tem o André, irmão do Solon, você tem o Marcos Otaviano, você tem o Igor Prado, você tem o Anleto Barbone, você tem um menino que veio do Ceará, que veio ter aula comigo, toca muita guitarra. Esses caras poderiam estar tocando no John Mayall no Blues Breakers como solistas, tá? Eu quero saber se esses caras têm condições de contar uma história e prender a plateia ali, além da guitarra. A música dele e tudo, né? Porque sabe o que acontece, Darwin? Só tem homem na plateia de show de blues, cara. Não tem mescla. Tá? Não tem mescla. Aí você vai pegar o Rappin' Hood, você vai pegar o Mano Brown e tá lotado, bicho, tá bombando, porque os caras estão contando uma história que tem a ver. Sabe, o Rappin' Hood é meu irmão, é puta amigo meu. E quando eu converso com ele sobre essa teoria dos djalis conversarem na língua, no dialeto das pessoas, ele fala, pô, mano, tem que ir lá mostrar essa parada pra minha molecada lá, e a gente tá tentando montar isso, de sentar com a comunidade dele e tocar guitarra
para aquele rap que está acontecendo, porque hoje nós perdemos a nossa função social, nós perdemos a nossa função de contador de histórias. Os contadores de histórias são os rappers. Não tem um bluesman contando uma história que você fala, bicho, esse cara saiu de casa, parou de ouvir o disco em 78 rotações do Muddy Waters para tirar igualzinho, sabe? O cara tem que se vestir como ele é. Ele não tem que colocar roupinha de bluesman, terninho, sapatinho bicolor. Você vai imaginar que o Robert Johnson estaria se vestindo hoje dessa maneira? O Robert Johnson estaria com uma Strata, um Marshall de 200 watts nas costas e uma Harley Davidson, cara. Sabe? Ele seria o cara, o próximo, sabe? Ele seria o role model. E nós carecemos disso demais.